Boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos à nossa reunião de estudos do Templo Espírita Vicente de Paulo, dando sequência nesse semestre ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o tema que nós vamos tratar é o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um capítulo muito importante. Na verdade, ele é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E até então, para podermos estudar de uma maneira um pouco mais detalhada, com um pouco mais de informações, esse estudo vai ser então, desse capítulo vai ser dividido, além dessa palestra, em mais 3. Então vocês já ficam sabendo que seguem-se mais 3 estudos desse capítulo tão importante, Bem-aventurados os aflitos. Até dá para meditar um pouco, né? Por que será que o Kardec fez esse o maior capítulo do Evangelho? E não é muito difícil de pensar na resposta, já que estamos num mundo de provas e expiações. Vamos então a ele, que Jesus nos abençoe, trazendo o melhor dos seus ensinos. Logo no início, então, recordamos das bem-aventuranças. Nesse trecho são mencionadas 3. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Esses itens estão em Mateus, capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10. Quando a gente ouve das bem-aventuranças, em especial essas relacionadas às aflições, naturalmente Jesus se referia a um aspecto da vida futura. Então, para a gente poder pensar em termos de justiça dessas aflições, das bem-aventuranças, não dá para pensar apenas na nossa vida material, mas evidentemente na vida futura. Então, somente na vida futura pode-se ter as compensações aos sofrimentos que Jesus promete. E, na verdade, vem trazer uma certeza do futuro. Isso à base das bem-aventuranças, em especial com relação às aflições. Quando a gente pensa em termos das aflições, a gente pode se ficar um pouco agoniado, né? Quando a gente pensa no nosso planeta, no nosso orbe, às vezes a gente tem alguns questionamentos. Por que uns sofrem mais do que outros, Por que tanta desigualdade? Por que bons sofrem ao lado de maus que prosperam? Será que não tem uma desproporção? Mesmo que a gente pense na questão da vida futura, nas recompensas da vida futura, mas por que haveria tanto desequilíbrio? Por que haveria tanta desigualdade nesse sentido? Uma coisa que é evidente e que a gente não pode esquecer nunca, primeiro, Deus é justo. Então, como Deus é justo, os sofrimentos da vida têm uma causa justa. Jesus trouxe esse ensinamento e o Espiritismo veio esclarecer, veio aprofundar, conforme o Kardec nos apresenta. Quando a gente pensa nas aflições, então nós temos basicamente 2 grandes divisões. Ou a origem dos sofrimentos, ou a origem das vicissitudes da vida estão na vida atual, ou estão em outras, fora dessa. É uma ideia bem simplista, mas evidente. E muitos dos sofrimentos, na verdade, que nós temos, são consequências do nosso caráter, do nosso proceder. Então, esse é um aspecto bem importante. Às vezes há uma tendência, principalmente no meio espírita, de levar a considerar que os sofrimentos tudo tem origem
em vidas anteriores. Eu estou passando por essa vicissitude, ou por esse problema, por essa dificuldade, porque eu fiz isso ou aquilo em vidas passadas. Mas não é isso que acontece talvez com a maioria dos problemas. Grande parte deles decorrem das nossas atitudes. O Kardec até apresenta alguns desses aspectos e eles estão muito atuais mesmo. Vamos tentar então detalhar algum desses pontos, algumas dessas causas de sofrimentos na vida atual. O primeiro aspecto que ele coloca é que alguns são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantas pessoas, quantos se iludem em negócios fáceis, quantos que se iludem em maneiras de enriquecer rapidamente, quantos que se envolvem em situações desse tipo. Cotidianamente vemos notícias no jornal de pessoas que foram ludibriadas, foram enganadas, né? Por um negócio, por uma proposta de negócio que parecia tão interessante. É evidente que isso, as pessoas que aplicam esses golpes são muito convincentes, as coisas são muitas vezes muito bem estruturadas. Mas quase sempre, para não dizer sempre, os golpistas vão explorar a nossa ambição, a nossa sede, a nossa gana de ganhar dinheiro fácil em pouco tempo. E às vezes então, usufruindo, usando dessa nossa fraqueza, consegue nos convencer da oportunidade do grande negócio. Aqui estamos falando com relação a propostas de negócios, mas podemos falar até de negócios que estejam acontecendo normalmente e às vezes a pessoa tenta uma jogada muito arriscada, arrisca fazendo um grande empréstimo bancário para alavancar o seu negócio e imprevistos acontecem, resultando, em resumo, em sofrimento por conta da sua imprevidência e às vezes da sua ambição e do seu orgulho. Mas podemos seguir adiante nas causas das aflições atuais. Ainda o Kardec coloca: outros se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder e saber limitar seus desejos. Bom, aqui na nossa figurinha aqui, nós já temos um amiguinho que é muito compulsivo para as compras, né? Então parece que ele gasta além do que ele pode, desequilibrando as suas finanças e da sua família. Evidentemente que essa situação não se sustenta e vai trazer sofrimento, vai trazer comprometimento, às vezes até gastando numa época em que o dinheiro é um pouco mais abundante e vai fazer falta em outros momentos. Resultado, sofrimento, dificuldades financeiras. A culpa está em outras vidas? A culpa é das outras existências? Ou são as condutas nessa que estão provocando essas dificuldades? Mais uma outra colocação, sempre atual, né? As uniões infelizes que surgem, decorrentes de casamentos por interesse. Isso é muito antigo também. Então, por conta de se conseguir um bom casamento, de conseguir uma bela união, uma união muito proveitosa, que já foi até, às vezes, combinada entre os pais, e ainda acontece muito em alguns dos países, mas que a união seja proveitosa financeiramente, seja rica, seja financeiramente importante. Esquecendo-se, na verdade, do verdadeiro objetivo da união, que haja uma comunhão entre as pessoas, uma união no casal que se forma. Resultado, uniões infelizes e muitos sofrimentos por conta dessa opção. Um outro aspecto que o Kardec coloca, as brigas e as disputas por falta de moderação e por melindres, pessoas ficam muito suscetíveis às críticas, Isso aqui está particularmente atual. Também não é difícil da gente encontrar no noticiário casos de mortes pelas coisas mais insignificantes, Situações, às vezes, de brigas por causa de time de futebol,
às vezes por religião, algumas vezes por um desentendimento por causa de 5 ou 10 reais. E assim segue-se, né? Nessa intolerância, nessa falta de compreensão, as pessoas entram em disputas, às vezes, então, chegando a tragédias, por conta dessas rixas, por causa de coisas relativamente insignificantes. Outra situação, então, que agora parece ainda mais aumentada e ampliada, é a situação pela internet. As redes sociais, a mídia que permite essa comunicação em grande velocidade, atingindo muitas pessoas, também tem promovido muita discórdia, muita desunião, inclusive entre amigos, entre familiares, entre pessoas queridas. Estranho que pessoas, às vezes, quando estão atrás de um computador ou de um celular, acreditem que aquilo que elas expressam não causa dor, sofrimento, né? Quanto bullying existe, ou cyberbullying, quantas pessoas sofrem por conta desses ataques. Às vezes até a pessoa não teria coragem de falar pessoalmente aquilo, mas como ela acha que está mais anônima ou que não produz tanto efeito, ela castiga, né, criticando, desejando mal, contrariando todas as regras de boa convivência, causando então inúmeras e enormes discussões e desentendimentos. Em resumo, temos visto então familiares, volto a avisar, amigos de longa data, serem enfraquecidos por opiniões, por situações extremadas, desenvolvidas e frequentes na internet. Então, muito cuidado com o que vocês escrevem, muito cuidado com os que vocês postam, porque aquilo atinge pessoas, não são apenas letras e caracteres. É uma mensagem, é uma expressão que atinge a um ser humano também, a um ou mais ser humano. E quando a gente pensa assim no aspecto das consequências, quem já me conhece, né, sabe que eu gosto muito desse livrinho, né? E para o Resto da Vida. Ele é um livro do Wallace Rodrigues e ele conta histórias como se estivesse recordando de passagens da sua infância. Então, as passagens são muito ilustrativas e no caso, sempre traz algum ensinamento, alguma mensagem, como se tivesse que aprendido com os pais ou com os avós. No caso de hoje, vou trazer a historinha que chama A Desculpa. A história segue-se mais ou menos assim. Quando eu era pequena, eu era um tanto estabanada e costumava promover várias destruições ou quebras no lar de mamãe. No mesmo dia, às vezes, quebrava um prato, derrubava um vaso, promovia sujeiras e sempre que acontecia isso, eu corria para a mamãe e dizia: desculpe, mamãe, desculpe, mamãe. Aquela situação ia se repetindo e em determinado dia, mamãe me pegou de uma forma inesperada. Eu, mais uma vez, toda desastrada, derrubei o café na toalha, que acabou de ficar, mamãe tinha acabado de colocar na mesa. E aí, como sempre, falei: desculpe, mamãe, desculpe, mamãe. Mas a mamãe já estava preparada para essa situação. Ela: vamos então fazer uma mágica, vamos dar um jeito. Ela providenciou um lençol, colocou na minha cabeça e trouxe também uma varinha, como se fosse uma varinha mágica. E disse para mim: filha, agora você vai falar as palavras mágicas 10 vezes. Desculpe, desculpe. E depois dessas 10 vezes vamos ver o que acontece. Eu me empolguei toda, coloquei o turbante, apliquei a varinha mágica e fui repetindo as palavras mágicas. Desculpe, desculpe, desculpe. Os meus irmãos observavam aquela cena e ao final das 10
palavras mágicas, perguntei para a mamãe: então, a mancha de café já saiu? Não, querida, ela ainda está aqui. Naquele momento caí em mim. Nem que eu falasse 1000 vezes, é claro que a mancha de café não ia sair. Mas aí mamãe falou: antes de você fazer alguma coisa, você deve tomar cuidado. Porque uma vez que aconteceu, você só vai poder colher as consequências. Você falar desculpe é muito importante para a pessoa, mas deve representar realmente que você pretende mudar a maneira como vai agir. Senão, vão ser palavras vazias. E a partir daquela experiência com a varinha mágica, eu procuro pensar antes o que vou fazer, porque não adianta falar 1000 vezes desculpe em algumas situações. Essa historinha, algo sugestiva, talvez nos lembre esses casos que comentávamos de discórdia e de desunião. Então, antes de termos que pedir 1000 vezes desculpa, melhor pensarmos de que maneira vamos agir e o que vamos falar ou postar. Seguindo aqui, então, nas causas dos sofrimentos atuais, uma coisa que também é quase que evidente é a questão das doenças e as enfermidades por excesso de todo tipo. Então, os casos mais clássicos, todo mundo sabe, a questão do álcool, a questão do cigarro, a questão das drogas, tudo isso vai enfraquecendo e destruindo o nosso organismo. E as pessoas às vezes vão adquirindo doenças crônicas, doenças agudas, por conta desses excessos. Então, a culpa vai estar em outra existência ou vai estar nos hábitos ou nos péssimos hábitos que temos? Não apenas essas drogas, vamos dizer, lícitas ou ilícitas, mas também excessos na alimentação e todas as outras desordens, que atrapalham e desequilibram o nosso organismo. Então, também uma das causas dos sofrimentos atuais. Mais um aspecto que o Kardec nos traz são os pais que são infelizes com os filhos por serem descuidados com as suas más tendências, deixando de desenvolver o orgulho, o egoísmo e a vaidade que produzem um coração duro. Esse aspecto com relação aos filhos é também bastante conhecido de todos nós, mas revela a importância da educação, a importância de estarmos trabalhando junto com os nossos filhos, educando, percebendo as suas fraquezas. Os nossos filhos não são anjos enviados por Deus. Eles são espíritos eternos, com seus defeitos e com as suas gracinhas. Então precisamos estar atentos para ir educando, transformando aqueles aspectos que precisam ser transformados e educados. É justamente esse um dos objetivos da educação dos pais, trazer, identificar e educar, identificando essas más tendências e desenvolvendo bons sentimentos nesse período da infância que justamente a criança é mais suscetível, mais receptiva para as sugestões, aos conselhos, aos aprendizados. E quando os pais ficam desatentos, perdem essa oportunidade, podem colher então frutos de filhos ingratos, filhos descuidados, filhos egoístas, filhos de coração endurecido, servindo então de alerta mais uma vez, da importância e como que nós muitas vezes nos tornamos responsáveis por eventuais sofrimentos que colhemos na nossa própria existência. Trouxemos aqui algumas dessas reflexões, alguns desses casos que parecem mais diretos em termos de causas e efeitos por conta das nossas escolhas e atitudes na nossa vida. E aí sim temos que fazer uma reflexão, precisamos refletir. Eu tenho responsabilidade no que eu sofro? Se eu tivesse feito ou agido de outra maneira, ou deixado de fazer naquela atitude, eu não estaria numa outra situação melhor?
Isso sim, né, é uma reflexão necessária para a gente saber o que a gente pode melhorar, inclusive para o nosso futuro, mesmo nessa existência ou que seja em outras. Mas, normalmente, nós temos muita responsabilidade, muitos dos nossos sofrimentos são consequências daquilo que nós plantamos nessa vida mesmo. Não é algo que veio da existência passada, não é um karma ou coisas do tipo. Somos o que nós plantamos, né, consequências dessa existência mesmo. Mas, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, o que acontece? O mais comum é que quando, né, acontecem esses sofrimentos decorrentes de erros e escolhas dessa existência, fala, não tem nada com isso, né? Então eu falo que, né, que na verdade eu dei azar, eu não tive sorte, né? Ou então, né, uma boa desculpa, né, para os espíritos, não, isso é por causa do que eu fiz nas vidas passadas. Não, gente, a gente tem que estar atento aos nossos erros, saber reconhecer, principalmente para poder melhorar e acertar, né, nessa vida e nas vidas seguintes. Esse é o processo de aprendizado, esse é o processo aí de crescimento. Feita essa reflexão, né, em torno das causas atuais das aflições, né, uma parte que nos traz bastante sofrimento. Então nós somos realmente, né, os causadores nessa existência de muitos desses sofrimentos. A gente segue agora fazendo uma reflexão a respeito das leis, uma comparação das leis humanas e das leis divinas, né? Quando a gente pensa nas leis humanas, é algo bem mais palpável para a gente, né? Todos nós conhecemos, normalmente tem uma parte, né, que é proibido ou é permitido, é obrigatório, né? A gente ter que determinado procedimento e se a gente não cumpre, se a gente não segue aquela regra, né, a gente tem uma penalidade. Então vai ter uma multa, vai ter uma prisão, né? Até pode chegar em casos então da privação da liberdade, a prisão. Agora, normalmente essa parte das leis humanas alcança aos aspectos mais relacionados ao prejuízo da sociedade, menos a si próprio, né? Então, a lei humana atinge principalmente as que trazem prejuízo à sociedade e não se o prejuízo é para si. Grosso modo, né, falando de uma maneira geral em relação às leis humanas, já que elas estão regulando as situações da sociedade. Já quando a gente pensa nas leis divinas, né, bom, o objetivo evidente das leis divinas é o nosso progresso. Então, Deus quer que as criaturas progridam. E todas as faltas têm consequências e uma punição adequada como aprendizado. Punição como aprendizado. A gente precisa estar muito atento nisso, né? Há muito dessa controvérsia, Deus está me punindo, Deus está me castigando, né? Bom, precisamos ver se não somos nós que não estamos criando as situações que levam a essa situação. Então, existem as leis divinas e se nós as infringirmos, sim, às vezes nós vamos colher as consequências delas, né? As leis divinas e as suas punições, vamos dizer assim, as suas consequências, elas funcionam como advertência, né? Para sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar futuras amarguras. Lembram vocês que quando a gente compara com as leis humanas elas podem ser enganadas, ludibriadas. E, evidentemente, as leis divinas, com isso não acontece, né? As leis divinas, elas são perfeitas, pegam todos os fatos, mas elas não têm o objetivo de nos punir. Existe a lei da punição, a lei do sofrimento. Existe as consequências dos nossos atos, com o objetivo de aprendizado, de corrigenda, de a gente se aprimorar, da gente voltar por caminho correto. Esse é o objetivo. Eu até vou comentar com vocês uma historinha também que é muito conhecida no meio espírita, né? É uma história trazida pelo espírito Hilário Silva, né, no livro A Vida Escreve, né, da psicografia do Chico Xavier. E como eu disse, ela é muito conhecida. O nosso personagem é o Saturnino Pereira. O
O Saturnino Pereira era uma pessoa muito bondosa, trabalhadora, esforçada. Ele era espírita também, mas independente disso, então ele era uma pessoa dedicada, caridosa, envolvida com o bem das pessoas, sempre se empenhando tanto no trabalho, tanto na família e mesmo nas atividades na casa espírita, como uma pessoa de muita boa vontade, uma pessoa sempre empenhada em buscar o bem. Mas em determinado dia, quando eu trabalhava lá na oficina, lá no local de seu trabalho, ele se acidentou e acabou machucando muito a mão dele. Foi assim uma coisa muito triste, né? Porque as pessoas gostam muito dele, né? Gostavam muito do Saturnino e, nossa, logo o Saturnino foi machucar a mão. Tem tanta pessoa ruim aí, vai ele machucar a mão. E esse acidente acabou sendo tão grave que ele acabou perdendo um dos dedos, né? Perdeu o seu polegar, né? Causando muito sofrimento, né? Para todos ficaram desolados de ver aquela situação e o próprio Saturnino também ficou muito acabunhado naturalmente, né? Com aquele desastre, com aquele sofrimento que ele estava se impondo. E logo começaram a surgir aquelas vozes, né? Aquelas pessoas, tá vendo? O que adianta ser uma pessoa boa? Aí, ele que era tão bom, aí, acabou ele se machucando. Tem tanta gente ruim aí que está muito melhor do que ele. Para que ser bom? Melhor é tocar a vida mesmo e aproveitar da melhor maneira possível. Fora esses comentários, né, o Saturnino então passou uns dias, começando a se recuperar, começou a ficar um pouco entristecido, realmente estava um pouco chateado com aquela situação, né? Mas teve o dia que ele foi lá no centro espírita, lá na reunião mediúnica que ele participava, né, quando já estava melhor. E chegando lá, teve os trabalhos desenvolvidos normalmente, ele lá um pouco tristonho, acabunhado, mas participando. E ao final veio uma mensagem de um espírito explicando e chamando-lhe a atenção. Saturnino, larga essa cara de tristeza. O que você está fazendo? Você tem que ser muito grato, já que, na verdade, de acordo com a sua programação, você ia perder todo o braço nesse acidente. Aí o Saturnino ficou um pouco surpreso. É isso mesmo. Na vida passada, você provocou um grande sofrimento em um dos seus escravos, quando você morava aqui no litoral. E você acabou fazendo com que o escravo colocasse o braço dele numa moenda, fazendo com que ele tivesse muito sofrimento e dor. Isso desequilibrou muito você, evidentemente, pelo sofrimento e pela dor que você causou naquele escravo, tanto que antes de encarnar você tinha pedido para perder o braço. Mesmo tendo uma vida humilde, perdeu o seu braço, né, que iria lhe fazer tanta falta para o seu sustento. Mas, como você teve sempre uma conduta acertada, procurando fazer o melhor, foi-lhe concedido então um desconto nesse seu sofrimento. E aí então você perdeu apenas o dedo, quando então estava programado perder todo o braço. Por isso, meu irmão, agradeça a Deus, a essa misericórdia, a essa bênção que você recebeu. Saturnino, após receber aquela mensagem, sentiu-se revigorado. Pôde perceber então, né, já com muitas lágrimas no seu íntimo, já com muito agradecimento, mudou novamente a atitude. E já no dia seguinte voltou a trabalhar, até antecipando aquilo. Chegando no local de trabalho, ô Saturnino, você já está aqui? Está tudo bem? Você já veio? Não podia estar melhor. E está tudo ótimo, graças a Deus. A mensagem do Saturnino é muito sugestiva para lembrarmos, né, a importância do trabalho, a importância de agirmos do bem e de que Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer que nós sigamos no progresso, desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas virtudes. Ainda dentro desse aspecto das leis divinas, né, então já entrando algumas vezes a experiência, né, esse sentimento, né, aparece um pouco tarde na vida, né? Então quando a gente faz aquelas reflexões, né, em torno do que era melhor, o que eu podia ter feito melhor, devia ter agido melhor, cuidado mais da minha saúde, cuidado melhor das pessoas, cuidado melhor dos meus filhos, e agora já estou chegando no final da vida, né, meio desanimado. Então parece que a vida foi perdida, foi desperdiçada.
Então, se eu pudesse, eu ia começar a vida de uma maneira diferente. E essa é uma bênção, né, que a reencarnação propicia, né? Então, da mesma forma que um novo dia dá uma nova chance para quem desperdiçou o dia anterior, uma nova vida será outra oportunidade para aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. A reencarnação é a chave, né, que explica essas desarmonias, vamos dizer assim, esses desequilíbrios de sofrimento, mas nos dão uma nova oportunidade, nos dão uma nova chance. É uma vida novinha, né, para poder nos transformar, poder melhorar e consertar os nossos erros de vidas anteriores. Então nós vimos, né, o aspecto das aflições que têm causas invidas na nossa própria existência, mas aí tem o outro lado, que é justamente por causa as vicissitudes que não estão nessa vida. As vicissitudes que as causas não estão nessa vida. Então o Kardec nos traz alguns exemplos, né? Então, fatalidades, perdas de entes queridos e dos que são amparos das famílias, acidentes não previsíveis, perdas de fortunas, mesmo quando conduzidas com prudência, flagelos naturais, enfermidades de nascença com restrições físicas ou mentais. Nós estamos justamente nesse momento da pandemia, que graças a Deus já começa a diminuir na sua intensidade, mas que promoveu a morte de muitas pessoas, tanto no Brasil como no mundo. Pegando pessoas, de certa forma, jovens, pessoas saudáveis, né? E que mesmo às vezes tomando todos os cuidados, ou não, né? Às vezes por ignorância, né? Acabaram a vir a óbito, né? Causando então uma virada, uma mudança, né? Então isso às vezes não surge por conta de erros nessa vida, mas sim podem ser coisas relacionadas a vidas anteriores. E todos esses outros exemplos aí. Ainda situando a isso, né? Outro evento que também está sendo muito mencionado por esses dias, né? O ataque que teve nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, né? Provocando também a morte, né? de milhares de pessoas, né? Que de um momento para outro, né? Estavam trabalhando, estavam lá vivenciando, seguindo as suas existências e foram atingidas, né, por avião, por esse atentado terrível, fruto aí da má criatividade humana, né, da perversidade ainda humana. E aí então, né, seguindo-se nesse axioma, né, que todo efeito tem uma causa, então esses sofrimentos devem ter uma causa. E essa causa é justa, já que admitimos que Deus é justo. Se a causa não está nessa vida, tem que ser numa vivência anterior. Então, como eu tinha dito para vocês, a reencarnação vem trazer a explicação para essas vicissitudes, esses sofrimentos que não tem causa. Uma doença que a pessoa já nasce, uma doença congênita, né? Já com deformidades físicas ou até mentais. Aonde estaria a causa nessa? Como poderia estar a causa nessa existência? Impossível. Está realmente relacionada a existências anteriores. Então, o infortúnio dessa existência, que pode parecer injusto, tem a sua razão de ser no passado. E digo mais, né? Se estás a sofrer, pode-se dizer, perdoa-me, Senhor, porque errei. Esse foi o sentimento que o Saturnino conseguiu despertar no coração, né? Ao reconhecer que se ele estava sofrendo, é porque ele tinha promovido aquilo. Não é fácil, né? A gente, primeiro, reconhecer o erro. Segundo, ainda pedir perdão porque se estamos sofrendo, é porque provavelmente temos culpa, temos responsabilidade nessa ou, em muitas vezes, em vidas anteriores. E se estamos sofrendo muito, às vezes, tem a ver com muita responsabilidade. Então, completando esse aspecto da reencarnação, né, com a pluralidade das existências e como a Terra ainda é um mundo expiatório, consegue-se explicar por que existem tantas diferenças de sofrimento ou de ventura. Se considerarmos apenas uma existência, pode parecer existir anomalias, mas quando se considere a série de existências,
constata-se que a justiça de Deus está sempre presente. Lembram vocês que às vezes no começo eu questionava, né? Como poderia haver tanto desequilíbrio, tantas injustiças, pessoas tão abastadas e outras com tanto sofrimento no mesmo mundo, no mesmo planeta. Então, por conta da série de existências, né, nós estamos nesse processo de progresso, de resgate, de crescimento, e também lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. Isso aí também complica. O nosso planeta é um planeta ainda atrasado, ainda há um certo predomínio do mal, estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas ainda é um planeta atrasado, que por isso tem as provas e tem as expiações. Lembrando, às vezes, né, a questão das provas e expiações, né, nem todo sofrimento é por conta de uma falta, né? Então, muitas vezes são provas para a sua depuração. Provas, então, são maneiras de nos testar, acontecimentos da nossa vida. Enquanto que a expiação é um resgate, vamos dizer assim, quando a gente está tendo um sofrimento por conta de algo que a gente fez anteriormente, daí então a gente expiar, né, por conta disso. Então, a expiação sempre é uma prova também, né? Mas nem sempre a prova é uma expiação. E José Guilherme, que bagunça que você fez aí. Não, é só a gente pensar. A expiação, ela provoca sofrimento. E a maneira como a gente encara esse sofrimento é uma prova. Agora, independente, né, pela própria condição que a gente está no nosso planeta, a gente tem diversas provas que não estão vinculadas a eventos do nosso passado, não são expiações. E essas provas também, da mesma maneira, precisamos desempenhar da melhor forma possível para seguirmos adiante nesse nosso processo de progresso. As provações da vida fazem os espíritos se adiantarem quando bem suportadas. Se tem muito sofrimento, deve-se reconhecer que tinha muito o que expiar. Se cumpre com resignação, torna proveitoso o sofrimento. Outro aspecto que a gente não pode deixar de lembrar é a maneira, então, como a gente encara, como a gente aceita as provas ou as expiações. A resignação, a aceitação às leis divinas, ao sofrimento que merecemos, isso a gente não pode nunca perder de mente, nunca. O sofrimento que nós passamos, seja por expiação, seja por prova, é porque merecemos, é porque precisamos, é porque é necessário para o nosso progresso. Isso parece assustar, né? Nós temos, às vezes, o nosso orgulho fica ferido. Eu estou sofrendo. Não, você está sofrendo porque você merece. Você está sofrendo porque você precisa. Você está no local que você deve estar dentro dessa sabedoria divina, dentro dessa providência divina, para que você tenha a melhor experiência para o seu progresso. Então, vamos aproveitar, né? Vamos nos resignar, vamos seguir adiante com paciência, né, com tolerância, com uma certa alegria, como disse lá o Saturnino. Estou sofrendo sim, graças a Deus, porque estou melhorando e seguindo adiante. Uma das objeções que as pessoas fazem com relação à reencarnação é o fato de não nos recordarmos, né? Via de regra, alguns casos as pessoas recordam, né, principalmente nos primeiros anos da infância, mas a regra geral é não lembrarmos do que fizemos das nossas vivências e das nossas vidas passadas. E se Deus fez assim, é porque é vantajoso, é importante, é o melhor para nós, né? Então vamos pensar, a lembrança ia trazer sérios inconvenientes. Então, em alguns casos, levando-nos a situações humilhantes, em outras, exaltando o nosso orgulho. Então vamos imaginar, se a gente tem uma nova existência, justamente para ter uma nova oportunidade, para que possamos tratar os nossos erros, corrigir os nossos erros, né? Inclusive com as pessoas, resgatar junto às pessoas a quem provocamos sofrimento, né? E se nós nos recordássemos, ou essas pessoas também, nós seríamos
ou humilhados por, você foi quem me matou, você quem me maltratou, ou ainda estaria despertando o nosso orgulho. Na vida passada eu fui um conde, eu fui um nobre. Isso não importa, né? Na verdade, o que interessa é a vida agora e o que você está fazendo. E esse sofrimento e essa situação do passado só atrapalharia, na verdade, a própria vida atual. Então, por isso, o esquecimento é uma bênção para que possamos seguir com a nossa vida da melhor maneira possível. E outro aspecto que está muito relacionado a essa questão do esquecimento do passado, acho que quase todos conhecem isso, né? Comumente nascemos no mesmo meio e junto às mesmas pessoas para repararmos o mal que lhes fizemos. As pessoas se reconhecendo haveriam despertar de ódios ou sentimentos de humilhação a quem tivéssemos ofendido. Então, mais uma vez, aí reforçando esse aspecto da importância da evidente sabedoria divina de necessitarmos esquecer do nosso passado. Esse esquecimento é durante a existência, né? Quando a gente termina a existência, ou até mesmo durante o sono, algumas vezes a gente consegue se recordar alguns pontos, né? Alguns episódios, né? Então, com relação ao passado, Deus nos concedeu o que é necessário e nos basta. E o que é? A voz da consciência e as tendências instintivas. Então, ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu. E as condições. Se ele está sendo punido, é porque praticou o mal. As tendências más que apresenta indicam o que precisa corrigir em si próprio. As boas resoluções são a voz da consciência advertindo o que é bem e o que é mal, dando forças contra as tentações. Então, do passado, aquilo que a gente necessita, a gente consegue nos analisando, verificando as nossas tendências, verificando até os nossos sofrimentos, as situações em que nos encontramos e até ver aquilo que a gente encontra forças para seguir adiante. Quantos casos vocês não veem que a pessoa está numa determinada situação com tanto sofrimento e ela consegue fazer aquilo com tanta resignação, com tanta vontade, que a gente, nossa, se eu estivesse no lugar do fulano ou da Beltrana, eu não ia conseguir aguentar aquilo de jeito nenhum. Ela é muito forte, ela é muito resignada, muito, digamos assim, aceitando a situação em relação àquilo que Deus programou, propiciou para ela. Então, isso indica já uma das boas resoluções, né? A pessoa às vezes se programou e aí então ela segue naquela jornada, ainda que difícil, para poder resgatar, para poder acertar, para poder se transformar e aí sim desenvolver-se espiritualmente. E aí, então podemos até pensar, né? Com os bem-aventurados, os aflitos, Jesus nos traz então as compensações pelo sofrimento. A gente foi vendo ao longo aí do estudo, né, algumas dessas compensações, né? E isso é isso que ele nos trouxe, né, como promessa, né? Por isso, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm fome, né? Então, todas essas dificuldades, essas vicissitudes têm um motivo, têm uma razão e têm as compensações, né? Tem um objetivo do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, né? Então, é como se dissesse, né? Deveis se sentir felizes por quitarem parte da sua dívida com a lei divina, contraída em vidas passadas, reduzindo os sofrimentos futuros. Os sofrimentos dentro desse contexto de progresso é uma oportunidade para crescermos, para diminuirmos as nossas dívidas, os nossos compromissos, e há que se destacar, né, que quem nos julga principalmente é a nossa consciência, né? Nada mais sábio do que a frase do Pai Nosso, né? Quando a gente propõe que Deus nos julgue da maneira com que nós julgarmos, né? Então, nós vamos ser o parâmetro de julgamento, nós vamos julgar a nós mesmos. E se então nós promovemos o mal, se nós perseguimos alguém, causamos sofrimento, vamos
sentir necessidade, vamos sentir vontade, a exemplo da historinha do Saturnino, de resgatar um pouco de sofrimento por conta de transformação, por conta de um resgate, por conta de uma transformação em favor da nossa melhoria espiritual. Mas para quitar a sua dívida, o homem não pode contrair outra. E ele faz isso quando, ao invés de se submeter à vontade de Deus, não aceita com resignação o seu sofrimento como algo merecido. Mais um lembrete, né? Evidentemente que o sofrimento por si só, ele não é o suficiente. Ele é um processo aí nesse aprendizado, nesse crescimento. Então, é necessário seguirmos com resignação, com aceitação das dificuldades e das situações que estamos passando. E ainda dentro dessa questão dos motivos da resignação, né, não podemos nos esquecer de outra coisa, que a maneira como a gente encara a vida terrena, ela suaviza ou aumenta o sofrimento das provas. Isso também é outro aspecto muito importante, né? Então, em vez de carregarmos muitas dificuldades, em vez de termos um sofrimento que nos parece aumentado, né, a maneira como nós levamos a vida vai transformar, né, vai mudar o peso, né, o jugo leve a que Jesus se referia. Né? Então, para quem encara sobre a prisma da vida espiritual, ou seja, quando a gente pensa, né, que na verdade nós somos espíritos, né, de passagem aqui na Terra, então o sofrimento parece menor, pois enxerga a vida como uma passagem. Então nós estamos aqui num processo, numa passagem, numa oportunidade de crescimento. Então quem enxerga assim, o sofrimento é menor. Por quê? Porque sabe que tem todo um futuro, toda uma eternidade, na verdade, e que aquele sofrimento é temporário, é um processo, é como se fosse uma recuperação de um aluno, né, que não foi muito bem nas provas, né? E aí então está tendo que fazer a recuperação, está tendo que sofrer um pouquinho mais lá com algumas tarefas, né, com alguns exercícios, então com algumas vivências, com algumas dificuldades para poder se recuperar. Então quem encara não, eu vou fazer essa recuperação, mas aí depois para frente eu estou livre disso aqui, eu vou aprender e vou adiante junto, é ótimo, né? Agora aquele que não, nossa, eu estou de recuperação, vou ficar aqui sofrendo, só tenho essa vida de recuperação, né? É o outro, né? Então, ainda voltando, né, aquele que tem uma vivência espiritual, né, uma visão espiritual, dão menor importância às coisas deste mundo e assim moderam seus desejos, contentam-se com a sua posição, sem invejar aos outros e recebem de forma atenuada os reveses e decepções da vida. Com isso, conseguem uma calma e uma resignação que auxiliam na saúde do corpo e da alma. Completando esse aspecto, né, da questão da vivência, de encararmos a vida como uma passagem, um processo de crescimento, quando a gente também não está focado nas coisas materiais como o nosso real objetivo, então as coisas materiais perdem a importância, então isso diminui a nossa inveja, diminui o nosso ciúme, diminui o nosso apego às coisas materiais e todos os sofrimentos que dependendo podem não ser poucos, né? O apego às coisas materiais nos traz muito sofrimento nesse mundo material. Então, quem tem uma visão mais da vida espiritual acaba tendo então um menor apego. Isso se reflete também numa vida mais leve, numa vida mais tranquila, mais resignada, inclusive com efeitos na saúde e na alma. Né? E aí sim, por outro lado, entra aqueles, né, que têm um apego à vida material. Aí sim, o sofrimento parece interminável. Aliás, quem enxerga que essa é a vida, né, que tudo termina nessa única existência, então está tudo concentrado aqui. Um sofrimento que aparecer, uma doença que surgir, parece algo desesperador, né? Porque é a minha única vida, é a minha única oportunidade, e eu estou com esse sofrimento, eu estou com essa dor, né? Então, quem concentra tudo nessa vida vai estar carregando pedra aí morro acima, né? Que nem aí na nossa figurinha, né? E aí pior ainda também a questão da inveja, do ciúme, da ambição, né?
o homem se tortura e aumenta as misérias e angústias da sua existência. Então, a maneira como nos postamos, nós encaramos a vida, acaba refletindo numa maior leveza ou numa vida mais pesada, né? Tanto pelo aspecto, né, do apego às coisas materiais, né, quanto também da esperança, né, de que aquele que tem uma vida futura sabe que esse aspecto é apenas temporário, né? Esse sofrimento é temporário e então a vida segue por toda a eternidade, passando então a vida, essa nossa encarnação ser apenas um momento. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma oração que eu já conheço de longa data, mas eu confesso a vocês que quando eu tive os primeiros contatos com ela, não dava tanta importância. Até era um colega meu que tinha isso num quadrinho, o Vanderlei Miranda, e ele tinha exatamente essa oração, a oração da serenidade que eu trago aqui hoje, né, para a gente estar refletindo, e tem tudo a ver com a maneira como a gente deve encarar a vida, tornando ela mais leve ou mais pesada. Então, a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Então, resignação, serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para modificar as que posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Com essa mensagem, deixo aqui então, né, que Deus possa abençoar vocês com essa serenidade, com essa coragem e com essa sabedoria para enfrentar os sofrimentos, alguns dos quais a gente não consegue transformar, muitos outros a gente consegue modificar e então ter a coragem para corrigir e seguir da melhor maneira, transformando, né? E aí sim, que a sabedoria, que Deus conceda a sabedoria a todos nós para fazer a distinção dessas duas situações, para seguirmos uma vida mais feliz, uma vida mais próspera espiritualmente falando, mais proveitosa para todos nós. Eu agradeço a atenção de todos, que Jesus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Obrigado.